Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Adventurer. E pessoal, olha, se eu falar pra vocês que essa semana o que a gente menos tem feito é dormir, sabe por quê? Porque o que está chegando de demandas urgentíssimas para ontem, tá bom? E a gente tem que priorizar eles, né? Todo caso é importante, sem distinção, só que tem aquelas situações em que a pessoa, por exemplo, está sem comer porque está sendo impedida de trabalhar e etc, tá bom? E a gente não pode ignorar, deixar para depois essas de jeito nenhum, tá bom? Mas a gente também não pode esquecer de vocês que sempre nos apoiaram durante todos esses anos, né? Sempre querem mais conteúdo aí. Então hoje nós separamos aqui algumas informaçõezinhas, tá bom? Coisas do direito penal, aproveitando que a gente é penalista também, né? Nossa especialização principal, mas coisas do ramo criminal, do direito criminal, que muita gente não sabe que existe e que faz uma baita de uma diferença. Tem gente que pode estar sendo prejudicado por comer bronha pela desinformação de alguma dessas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro macete aqui. Vamos supor que uma pessoa cometeu um crime de furto, subtraiu uma coisa de uma pessoa sem violência ou grave ameaça, né? Essa pessoa não tem o direito de entrar com uma ação civil para reparar o dano e também tem o direito de entrar com uma ação criminal, né? Denunciá-lo por crime de furto. Todo estudante de direito, se não todo, quase todo, porque é uma matéria que é ensinada pela faculdade de direito, pelas faculdades em torno do segundo e terceiro ano, é que quando um mesmo fato é tratado na área civil e na área criminal, as duas não se comunicam. Isso é verdade, né? Todo profissional, advogado, sabe disso, que trata dessas áreas, né? É bem verdade. Então, o acusado pode ser condenado a reparar o dano no civil e pode ser absolvido pelo furto no criminal, ou vice-versa. Elas não se comunicam, tá bom? Só que vamos supor, a pessoa ela não entra no ramo civil, tá bom? Não entra com pedido de indenização contra essa pessoa que cometeu o furto em cima dela, só denuncia na delegacia. E acontece que essa pessoa é condenada. Só que quando ela é condenada pelo crime de furto, já passou o prazo para que essa pessoa aí entrasse com a ação indenizatória. O que acontece? Pessoal, aí é um macete, ó, porque um dos efeitos da condenação criminal é que a sentença condenatória ela é válida como título executivo na área civil. Então, nesse caso aí do furto, o que acontece? Teve a condenação. A pessoa já tinha perdido o prazo para entrar, né, porque demorou o processo criminal. Essa sentença condenatória pode ser utilizada para a pessoa ingressar na ação cobrando o dano pelo furto, tá bom? É título executivo judicial, tá bom? E não entra naquela fase de apurar se é certo ou não, já vai no cumprimento da decisão, tá? Outro macete: nem toda condenação deve ser cumprida. Como assim, doutor? Por causa de malandragem judiciária? Não, nada disso, tá bom? Vamos lá. Vocês bem sabem que no direito há vários tipos de prescrição, em todos os tipos de ramo do direito, administrativo, penal, civil, né? O penal também tem. A mais conhecida é o prazo para ingressar com a denúncia, né? Para denunciar, para ingressar, para registrar o boletim de ocorrências, etc. Só que pouca gente sabe de uma coisinha aí que acaba fazendo com que a pessoa, mesmo que a vítima procure a delegacia no prazo correto, tá bom? Mesmo que o Ministério Público ofereça ação no prazo correto, que tem uma hipótese que, embora a pessoa seja condenada, ela não pode cumprir a pena. Por quê? Vamos supor que o prazo normal para interpor a ação, né, é de 2 anos. O Ministério Público demorou 1 ano e 5 meses para propor a ação, tá bom? Então está dentro do prazo da prescrição de denúncia, tá? Mas aí vai lá e o judiciário e condena o réu a 1 ano de pena privativa de liberdade. O que acontece aí? Prescrição da pretensão executória, tá bom? Lembra que no começo demoraram 1 ano e meio para denunciar, para registrar a ocorrência? Ele pegou 1 ano de pena, então como a pena foi menor,
entende-se que pela prescrição executória o Estado perdeu o direito de punir. Então ele fica registrado a condenação dele, da pessoa. Só que ela não precisa, só que ela não pode ser exigida cumprimento da pena dela. Tá bom? Outra curiosidade. Pessoal, vou fazer uma pergunta, tá bom? Vou esperar alguns segundos para que vocês pensem e depois eu vou dar a resposta, já que esse vídeo não é ao vivo, né? Afinal, se um crime deixa de existir porque o seu artigo é tirado da lei, sempre que isso ocorre, o crime necessariamente deixa de existir, sempre quando o artigo que trata desse crime deixa de existir no ordenamento jurídico, o crime acaba junto? Aqui 51, 52, 53, 54. Vamos responder, pessoal. Nem sempre, pessoal. Nem sempre, tá bom? Existe um famoso delito do artigo 217 que deixou que o artigo 217 foi tirado, tá bom? Mas esse crime continuou existindo, é o exemplo mais clássico, tá bom? Por quê? Porque na verdade ele foi arrumado para outro que tinha uma redação que podia se considerá-lo ali, tá? É o chamado princípio da continuidade normativa típica. O dispositivo atual pode ter sido revogado. Só que ele na verdade ruma para outro dispositivo que tem redação que se encaixa nesse sentido, tá? Então ele continua existindo. Não é todo mundo que sabe disso. E uma outra coisinha é que tem uma hipótese, tem jeito de limpar os antecedentes criminais, gente. Eu não vejo quase ninguém correndo atrás disso, tá? Não vejo quase ninguém, tá bom? Mas tem jeito, tá bom? É a chamada reabilitação criminal. É muito útil para aquelas pessoas que querem se candidatar ao emprego e o dono da empresa, né, que está avaliando, pede antecedentes criminais, tá? Limpa o antecedente criminal, só não limpa para o judiciário. Essa informação interna permanece para o judiciário. Mas para outros fins, prestar concurso público, é limpo, tá bom? Só que tem alguns requisitos, tá? Quais são os principais requisitos aqui? Primeiro, tem que ter cumprido a pena, todas as penas impostas aí, né? Multa, pena privativa de liberdade, tá bom? E isso tem que ter feito já 2 anos, tá? A condenação tem que ter sido transitada em julgado, tá bom? Se teve algum dano por causa dessa ocorrência, tá bom? Por causa dessa condenação, esse dano tem que ter sido ressarcido, tá? A pessoa tem que ter continuado a morar no país e tem que ter tido um bom comportamento durante as observações do judiciário enquanto cumpre a pena, tá? Aí, como é que eu corro atrás disso, doutor? Procure um advogado da sua confiança, tá bom? E combinando tudo com ele ingressa com pedido na justiça, tá? Pessoal, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Vamos deixar o nosso contato aqui para aquelas redes que permitem para tanto, tá bom? Tem um tema que vocês querem que a gente trate no vídeo? Podem pedir, a gente vai atender com certeza, tá bom? Fica feliz com a interação de vocês, com todo o carinho, tá bom? Nosso muito obrigado, ótima noite a todos, tchau, tchau.